Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos um teste para ver se você consegue adivinhar os países onde estão localizados os 100 monumentos e pontos turísticos mais famosos do mundo. O teste contém 100 perguntas, e cada pergunta apresentará 4 alternativas de resposta. Você terá 5 segundos para pensar e escolher a resposta correta. Dito isso, vamos começar. Em que país está localizada a Estátua da Liberdade? Estados Unidos, França, Inglaterra ou Espanha? A resposta correta é a alternativa A, Estados Unidos. Em qual país fica a Torre Eiffel? Itália, França, Alemanha ou México? A resposta correta é a alternativa B, França. Em que país fica a Catedral de São Basílio? Rússia, França, Itália ou Japão? A resposta correta é a alternativa A, Rússia. Em qual país fica a igreja que é famosa por ter uma cúpula azul? Turquia, Egito, Itália ou Grécia? A resposta correta é a alternativa D, Grécia. Em que país fica a Grande Esfinge de Gizé? Egito, Botsuana, México ou África do Sul? A resposta correta é a alternativa A, Egito. Em que país estão localizadas as pirâmides mais famosas do mundo? Brasil, México, Egito ou Índia? A resposta correta é a alternativa C, Egito. Em qual país está localizada a Estátua da Pequena Sereia? Noruega, Suécia, Dinamarca ou Finlândia? A resposta correta é a alternativa C, Dinamarca. Em qual país fica o Palácio de Versalhes? Alemanha, França, Itália ou Espanha? A resposta correta é a alternativa B, França. Em que país estão localizados os moinhos de vento de Kinderdijk? Austrália, Holanda, Bélgica ou Dinamarca? A resposta correta é a alternativa B, Holanda. Em qual país está localizada a Grande Muralha? Japão, China, Coreia do Sul ou Índia? A resposta correta é a alternativa B, China. Em qual país está localizado o mausoléu do Taj Mahal? Índia, Paquistão, Bangladesh ou Nepal? A resposta correta é a alternativa A, Índia. Em qual país fica a famosa cidade sagrada chamada Machu Picchu? Chile, Bolívia, Peru ou Colômbia? A resposta correta é a alternativa C, Peru. Em qual país está localizado o Big Ben? França, Itália, Alemanha ou Reino Unido? A resposta correta é a alternativa D, Reino Unido. Em qual país fica o Hotel Burj Al Arab? Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar ou Bahrein? A resposta correta é a alternativa A, Emirados Árabes Unidos. Em qual país fica a Torre de Pisa, que é famosa por ser inclinada? Espanha, Itália, França ou Grécia? A resposta correta é a alternativa B, Itália.
Em qual país está localizada a estátua do Cristo Redentor? Argentina, Brasil, México ou Colômbia? A resposta correta é a alternativa B, Brasil. Em qual país está localizada a Caverna de Lascaux? Espanha, França, Itália ou Grécia? A resposta correta é a alternativa B, França. Em qual país fica a cidade sagrada chamada Meca? Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita ou Kuwait? A resposta correta é a alternativa C, Arábia Saudita. Em qual país está localizado o Lago Ness? Irlanda, Escócia, País de Gales ou Inglaterra? A resposta correta é a alternativa B, Escócia. Em qual país fica o Monte Saint-Michel? Suíça, Espanha, Itália ou França? A resposta correta é a alternativa D, França. Em qual país está localizado o Castelo de Bran, também conhecido como Castelo do Drácula? Romênia, Hungria, Áustria ou Grécia? A resposta correta é a alternativa A, Romênia. Em qual país fica a Basílica de Santa Sofia, também conhecida como Hagia Sofia? Itália, Grécia, Turquia ou Marrocos? A resposta correta é a alternativa C, Turquia. Em qual país está situado o Portão de Brandemburgo? França, Alemanha, Itália ou Espanha? A resposta correta é a alternativa B, Alemanha. Em qual país está localizada a Acrópole de Atenas? Egito, México, Turquia ou Grécia? A resposta correta é a alternativa D, Grécia. Em qual país fica o Monumento Sagrada Família? Portugal, Espanha, França ou Suíça? A resposta correta é a alternativa B, Espanha. Em qual país fica a Rocha Uluru, considerada como o segundo maior monólito do mundo? Estados Unidos, Canadá, África do Sul ou Austrália? A resposta correta é a alternativa D, Austrália. Em qual país está situado o Castelo de Neuschwanstein? Alemanha, Áustria, Suíça ou França? A resposta correta é a alternativa A, Alemanha. Em qual país está localizado o Monte Fuji? Tailândia, China, Coreia do Sul ou Japão? A resposta correta é a alternativa D, Japão. Em qual país fica o monumento Stonehenge? Irlanda, Inglaterra, Escócia ou França? A resposta correta é a alternativa B, Inglaterra. Em qual país está localizada a cratera do Monte Eden? Austrália, Nova Zelândia, Canadá ou África do Sul? A resposta correta é a alternativa B, Nova Zelândia. Em qual país fica a Ilha de Páscoa? Chile, Peru, Equador ou Colômbia? A resposta correta é a alternativa A, Chile.
Em qual país está localizado o Capitólio, um dos edifícios mais famosos do mundo? Itália, França, Estados Unidos ou Reino Unido? A resposta correta é a alternativa C, Estados Unidos. Em qual cidade está localizada a Mesquita de Al-Aqsa? Amman, Jerusalém, Cairo ou Riad? A resposta correta é a alternativa B, Jerusalém. As cataratas do Niágara estão localizadas na fronteira de quais países? Estados Unidos e França, Canadá e Rússia, México e Estados Unidos, ou Canadá e Estados Unidos? A resposta correta é a alternativa D, Canadá e Estados Unidos. Em qual país fica Angkor Wat, o maior templo religioso do mundo? Tailândia, Camboja, Vietnã ou Indonésia? A resposta correta é a alternativa B, Camboja. Em qual país está localizado o monumento Mannequin Peace? Bélgica, França, Holanda ou Alemanha? A resposta correta é a alternativa A, Bélgica. Em quais países está situado o Monte Everest? Nepal e Índia, China e Butão, Nepal e China, ou Índia e Butão? A resposta correta é a alternativa C, Nepal e China. Em qual país está situada a Basílica de São Pedro? França, Vaticano, Espanha ou Portugal? A resposta correta é a alternativa B, Vaticano. Em qual país está localizado o Monte Rushmore? Austrália, Canadá, México ou Estados Unidos? A resposta correta é a alternativa D, Estados Unidos. Entre quais países estão localizadas as Cataratas Vitória, que possuem uma das maiores quedas d'água do mundo? Zâmbia e Zimbábue, Quênia e Tanzânia, Brasil e Argentina, ou Índia e Nepal? A resposta correta é a alternativa A, Zâmbia e Zimbábue. Em qual país está localizado o Grand Canyon, o maior cânion do planeta? Estados Unidos, Canadá, Austrália ou México? A resposta correta é a alternativa A, Estados Unidos. Em qual país fica o Monte Nevado Mismi, que é considerado como a nascente do rio Amazonas? Brasil, Colômbia, Peru ou Equador? A resposta correta é a alternativa C, Peru. Em qual país está localizada a estátua ao Grande Buda de Kamakura? China, Japão, Tailândia ou Coreia do Sul? A resposta correta é a alternativa B, Japão. Em qual país está localizada a cidade de Petra, a cidade de pedra esculpida nas montanhas? Jordânia, Egito, Grécia ou Turquia? A resposta correta é a alternativa A, Jordânia. Em qual país está localizada a Fontana de Trevi, uma das fontes mais visitadas e fotografadas do mundo? França, Itália, Espanha ou Grécia? A resposta correta é a alternativa B, Itália. Em qual país fica o complexo dos campos de concentração de Auschwitz? Alemanha, Polônia, Áustria ou República Tcheca? A
A resposta correta é a alternativa B, Polônia. Em qual país está localizado o Cabo da Boa Esperança? África do Sul, Austrália, Brasil ou Índia? A resposta correta é a alternativa A, África do Sul. Em qual país está situado o Cabo Norte? Dinamarca, Suécia, Noruega ou Finlândia? A resposta correta é a alternativa C, Noruega. Em qual país está localizada a cidade arqueológica de Chichén Itzá? Egito, Peru, Guatemala ou México? A resposta correta é a alternativa D, México. Em qual país fica o monumento de pedras chamado Inukuk? Groenlândia, Canadá, Noruega ou Austrália? A resposta correta é a alternativa B, Canadá. Em qual país está localizada a Table Mountain, uma das montanhas mais antigas do mundo? África do Sul, Nova Zelândia, Suíça ou Argentina? A resposta correta é a alternativa A, África do Sul. Em qual país está localizada a famosa Ponte Golden Gate? Reino Unido, Canadá, Estados Unidos ou Austrália? A resposta correta é a alternativa C, Estados Unidos. Em qual país fica a Sydney Opera House, um dos edifícios mais famosos do mundo? África do Sul, Canadá, Austrália ou Índia? A resposta correta é a alternativa C, Austrália. Em qual país fica o Parque Güell, um dos parques mais visitados do mundo? Espanha, Itália, França ou Estados Unidos? A resposta correta é a alternativa A, Espanha. Em qual país está localizado o Monte Kilimanjaro, a montanha mais alta da África? Quênia, Tanzânia, África do Sul ou Egito? A resposta correta é a alternativa B, Tanzânia. Em qual país fica a Cidade Proibida, o maior complexo palaciano do mundo? Japão, China, Coreia do Sul ou Vietnã? A resposta correta é a alternativa B, China. Entre quais países estão localizadas as Cataratas do Iguaçu? Brasil e Colômbia, Argentina e Uruguai, Brasil e Paraguai ou Argentina e Brasil? A resposta correta é a alternativa D, Argentina e Brasil. Em qual país está situado o monumento chamado Coliseu? Grécia, Itália, França ou Espanha? A resposta correta é a alternativa B, Itália. Em qual país fica Triffelfontaine, um dos sítios arqueológicos que possui a maior concentração de desenhos rupestres no mundo? Grécia, Marrocos, Egito ou Namíbia? A resposta correta é a alternativa D, Namíbia. Em qual país está localizada a Ponte da Torre? Austrália, Estados Unidos, França ou Reino Unido? A resposta correta é a alternativa D, Reino Unido. Em qual país está situada a Mesquita do Sultão Ahmed, também conhecida como Mesquita Azul? Arábia Saudita, Egito, Turquia ou Irã? A
A resposta correta é a alternativa C, Turquia. Em qual país fica a esfinge de Bucegi, a rocha que possui a forma de uma cabeça humana? Peru, Grécia, Egito ou Romênia? A resposta correta é a alternativa D, Romênia. Em qual país está localizado o viaduto de Millau, a ponte mais alta do mundo? França, China, Rússia ou Estados Unidos? A resposta correta é a alternativa A, França. Em qual país fica o Templo de Luxor, um dos monumentos antigos mais preservados do mundo? Grécia, Egito, Índia ou México? A resposta correta é a alternativa B, Egito. Em qual país fica o Berliner Dom, uma das maiores igrejas protestantes da Europa? Reino Unido, França, Alemanha ou Espanha? A resposta correta é a alternativa C, Alemanha. Em qual país está localizada a Mesquita Faisal, a sexta maior mesquita do mundo? Arábia Saudita, Paquistão, Irã ou Malásia? A resposta correta é a alternativa B, Paquistão. Em qual país fica o Kremlin, um dos locais mais fortificados do mundo? Rússia, China, Coreia do Norte ou França? A resposta correta é a alternativa A, Rússia. Em qual país fica o Empire State Building, o prédio que já foi considerado o mais alto do mundo durante os anos 30 até os anos 70? Reino Unido, Estados Unidos, China ou Rússia? A resposta correta é a alternativa B, Estados Unidos. Em qual país está situado o Museu Hermitage, um dos museus mais importantes do mundo? Rússia, Itália, França ou Espanha? A resposta correta é a alternativa A, Rússia. Em qual país está localizado Neogrange, a tumba que é 500 anos mais antiga que as pirâmides egípcias? Grécia, Egito, Irlanda ou México? A resposta correta é a alternativa C, Irlanda. Em qual país está localizado Waterloo, o lugar onde Napoleão Bonaparte foi derrotado? França, Itália, Bélgica ou Alemanha? A resposta correta é a alternativa C, Bélgica. Em que país estão situadas as rochas de Karnak, pedras que foram erguidas há mais de 5.000 anos? Egito, França, Espanha ou Grécia? A resposta correta é a alternativa B, França. Em qual país fica o Lago Tilixo, considerado como um dos lagos mais altos do mundo? Nepal, Suíça, Canadá ou Argentina? A resposta correta é a alternativa A, Nepal. Em qual país está situado o Templo de Besaki, também conhecido como Templo Mãe? Filipinas, Tailândia, Malásia ou Indonésia? A resposta correta é a alternativa D, Indonésia. Em qual país está localizada Pompeia, o local onde ocorreu uma das erupções vulcânicas mais trágicas da história da humanidade? Itália, Grécia, Turquia ou Espanha? A resposta correta é a alternativa A, Itália. Em qual país fica o Muro das Lamentações, o segundo lugar mais sagrado do mundo para os judeus?
Jordânia, Israel, Egito ou Líbano? A resposta correta é a alternativa B, Israel. Em qual país está localizado o Templo do Sol de Konark, que é considerado Patrimônio da Humanidade? Índia, Tailândia, Nepal ou Sri Lanka? A resposta correta é a alternativa A, Índia. Em qual país está situado o Templo de Abu Simbel? Turquia, Grécia, Egito ou México? A resposta correta é a alternativa C, Egito. Em qual país está localizado o Monumento do Centro do Mundo, o monumento que fica no centro do planeta Terra? Brasil, Equador, Argentina ou Chile? A resposta correta é a alternativa B, Equador. Em qual país está localizada a Mesquita do Profeta, o segundo lugar mais sagrado do mundo para o Islã? Paquistão, Turquia, Irã ou Arábia Saudita? A resposta correta é a alternativa D, Arábia Saudita. Em qual país está situada a Basílica do Sagrado Coração, uma das igrejas mais bonitas do mundo? Espanha, Itália, França ou Alemanha? A resposta correta é a alternativa C, França. Em qual país está localizado o Cemitério e Memorial Americano da Normandia? França, Alemanha, Estados Unidos ou Reino Unido? A resposta correta é a alternativa A, França. Em qual país está situado o Palácio de Potala, que é considerado como uma das joias do budismo? Nepal, China, Butão ou Tibete? A resposta correta é a alternativa D, Tibete. Em qual país está situada a ilha Seligmichael? Islândia, Irlanda, Escócia ou Dinamarca? A resposta correta é a alternativa B, Irlanda. Em qual país está localizada a Cachoeira Salto Ángel, a mais alta do mundo? Argentina, Venezuela, Brasil ou Colômbia? A resposta correta é a alternativa B, Venezuela. Em qual país está localizado o Museu do Louvre, o maior museu de arte do mundo? Espanha, Itália, França ou Alemanha? A resposta correta é a alternativa C, França. Em qual país está localizado o Atomium, um dos edifícios mais visitados por turistas? Bélgica, Holanda, Suíça ou Luxemburgo? A resposta correta é a alternativa A, Bélgica. Em qual país estão situados os penhascos brancos de Dover? França, Itália, Reino Unido ou Espanha? A resposta correta é a alternativa C, Reino Unido. Em qual país está localizado o monumento Minarete de Jan? Turquia, Irã, Egito ou Afeganistão? A resposta correta é a alternativa D, Afeganistão. Em qual país está localizado o Templo Dourado de Amritsar? Nepal, Índia, Sri Lanka ou Bangladesh? A resposta correta é a alternativa B, Índia. Em qual país está situado o Palácio do Parlamento, o segundo maior edifício administrativo do mundo?
Romênia, Rússia, China ou Estados Unidos? A resposta correta é a alternativa A, Romênia. Em qual país está localizado o Rochedo de Gibraltar, também conhecido como a Coluna de Hércules? Espanha, Portugal, Marrocos ou Reino Unido? A resposta correta é a alternativa D, Reino Unido. Em qual país está situado o Templo de Lótus, o edifício que se assemelha a uma flor de lótus? Índia, Tailândia, Indonésia ou Malásia? A resposta correta é a alternativa A, Índia. Em qual país estão localizadas as formações rochosas Alf Dome? Austrália, Canadá, Estados Unidos ou Nova Zelândia? A resposta correta é a alternativa C, Estados Unidos. Em qual país está situada a Torre CN, a torre que fazenda parte dos 10 edifícios mais altos do mundo? França, Estados Unidos, China ou Canadá? A resposta correta é a alternativa D, Canadá. Em qual país está situado o letreiro de Hollywood? Reino Unido, Estados Unidos, Canadá ou Austrália? A resposta correta é a alternativa B, Estados Unidos. Em qual país está localizado Éfeso, a cidade onde viveu a mãe de Jesus Cristo? Grécia, Itália, Turquia ou Egito? A resposta correta é a alternativa C, Turquia. Em qual país estão localizadas as pedras chamadas de os 12 Apóstolos? Canadá, Nova Zelândia, África do Sul ou Austrália? A resposta correta é a alternativa D, Austrália. Em qual país está localizada a Piazza San Marco, um dos pontos turísticos mais visitados do mundo? França, Itália, Espanha ou Grécia? A resposta correta é a alternativa B, Itália. Em qual país está localizado o Monumento da Renascença Africana, uma das estátuas mais altas do mundo? Senegal, Nigéria, África do Sul ou Quênia? A resposta correta é a alternativa A, Senegal. Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com as pessoas que você se importa. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.